Olá pessoal, a aula de hoje é sobre introdução à eletrodinâmica. Então nessa aula a gente vai falar sobre corrente elétrica, os tipos de corrente que nós temos no nosso dia a dia. Vamos falar também sobre resistência elétrica, vamos entrar na parte de resistores também. Parte de associação de resistores não vai ser nessa aula, vai ser na próxima aula, mas essa aula aqui vai ser importante para a gente entender os conceitos básicos da eletrodinâmica, de corrente e resistência, e também fazer alguns exercícios. Então, vamos para o começo da aula agora. Então, vamos começar a nossa aula sobre introdução à eletrodinâmica falando sobre os conceitos de corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais é que o movimento ordenado das cargas elétricas em um condutor sujeito a uma diferença de potencial, também chamada de DDP. Então, imagine aqui que eu tenho um fio, inicialmente esse fio não está ligado a nada, e os elétrons estão nesse fio com um movimento desordenado. Quando eu ligo esse fio a uma diferença de potencial, no caso aqui a minha DDP, vou usar o exemplo de uma bateria. Todos nós sabemos que uma bateria ela tem um lado positivo e um lado negativo. Então o que é que vai acontecer? Os elétrons que estão distribuídos aí nesse condutor, no fio condutor, eles começam a ser atraídos para o lado positivo da bateria e sendo repelidos pelo lado negativo da bateria. Né? Isso baseado naquele princípio da eletrostática que cargas de sinais iguais se repelem, de sinais contrários se atraem, levando em consideração também que são os elétrons que se movem. Então os elétrons vão ser atraídos para esse lado do, da bateria, né, o lado positivo, e os elétrons daqui são repelidos pelo lado negativo. Então é assim que acontece a corrente elétrica. Existem dois tipos de corrente. A corrente contínua, que é aquela que você tem sempre o mesmo valor de corrente. Geralmente essa corrente contínua ela é gerada por uma fonte de tensão contínua. E no caso aqui eu tenho uma pilha, né? Essa pilha ela tem uma tensão de geralmente as pilhas têm uma tensão de 1,5 e ela vai gerar uma corrente contínua. Corrente alternada, né, é possível a gente encontrar nas tomadas, né? A tomada da casa de vocês vai gerar uma corrente alternada, porque isso vai depender da forma que a energia é produzida. A energia elétrica, que mais na frente vocês devem estudar, ela é feita através da oscilação, né, entre campos elétricos e magnéticos, e isso faz com que a corrente seja alternada. Então, mais na frente vocês vão entender direitinho como é esse processo. Mas basicamente você precisa entender isso, que a corrente contínua é sempre o mesmo valor e a corrente alternada ela fica variando. A corrente, por exemplo, a corrente ela vai de se a corrente é de 3, por exemplo, de corrente alternada, ela vai ficar variando entre 3 e menos 3, 3 e menos 3, e assim por diante. A intensidade de corrente elétrica. A intensidade da corrente ela é calculada através dessa fórmula aqui, ó. I é Q sobre ΔT. Onde esse Q, que é a quantidade de carga, né, que é a quantidade de carga, ele é dado por essa outra fórmula aqui, ó, N vezes E. A carga de um único elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? Essa é a carga de um único elétron. Então a carga dos corpos vai depender de quê? Vai depender do número de elétrons que o corpo tem e da carga elementar. Esse valor da carga elementar, ele foi um valor que ele já é calculado experimentalmente, né? Então a maioria dos problemas vai dar ele para você. Você não precisa se preocupar em decorar. Um cara chamado Millikan, ele fez um experimento que conseguiu determinar a carga de um único elétron. Vocês sabem que não existe corpo com um único elétron, né? Então ele fez um experimento que mas ele conseguiu fazer esse cálculo dessa carga, desse único elétron. Então a corrente ela depende disso, ó,
da quantidade de carga e do intervalo de tempo que está passando essas cargas. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais elétrons tivesse movendo, ou seja, quanto mais elétrons estiver passando aqui, ó, tá vendo aqui é o movimento dos elétrons, em menos tempo eles passarem, maior é a corrente elétrica. Então essa é a nossa primeira fórmula que nós vamos ver na aula de hoje. Lembre aí, ó, corrente é carga sobre quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Para entender bem como a corrente elétrica funciona, a gente precisa definir condutores e isolantes, né? Porque vai ter alguns corpos que a corrente elétrica ela vai passar mais facilmente. Esses corpos são os condutores, ou seja, nos condutores os elétrons eles têm mais facilidade de se mover. Exemplo que a gente pode dar são os metais, né? Ó, o grafite é um ótimo condutor, gases ionizantes, né? A água é um ótimo condutor também de energia elétrica, entre outros. E já os isolantes, eles é um material que não permite o fluxo ordenado de elétrons. Então, você não consegue passar corrente bem nos isolantes. Então, você tem exemplo, o ar, o vidro, né? A borracha, a porcelana, o plástico, a água pura que ele fala é a água destilada. Que esses materiais não têm facilidade de passar corrente elétrica. Por isso que nós usamos, por exemplo, o fio, ele é feito de cobre, que é um material condutor. Ele é o melhor condutor? Não, é um condutor muito bom, mas e de um preço acessível, né? E a gente usa o fio, ele tem cobre, que é condutor, e enrolado de borracha ou plástico, que são isolantes. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você possa tocar no fio sem o risco de levar um choque, porque está pegando no isolante elétrico. Agora, como a gente mede corrente elétrica? Corrente elétrica ela é medida através de um aparelho chamado de amperímetro. Esse aqui, ó. Ou seja, um amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente. Aqui eu tenho duas imagens de dois tipos de amperímetros diferentes. E nos circuitos vocês vão encontrar desse jeito aqui, ó. Porque imagina aí, a gente vai estar trabalhando com o circuito, ele não vai fazer um desenho desse para representar no circuito. A gente vai usar esse símbolozinho aqui para representar que lá naquele ponto do circuito tem um amperímetro. É importante a gente lembrar desses múltiplos e submúltiplos, né? Já que corrente elétrica a gente vai estar usando muito, principalmente o mili, né? Miliampere, microampere, né? Então vale a pena a gente revisar isso aqui, né? O giga, e também vamos trabalhar com a notação científica, né? Ou seja, na potência de 10. O giga, né, vale 10 a nona, o mega 10 a sexta, megawatts quando a gente está trabalhando com energia, né? O quilo 10 a terceira, o mili 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6 e o nano 10 a menos 9. Então, só para a gente relembrar esses múltiplos e submúltiplos que são muito importantes na física, né? Porque nem sempre a questão vai vir para você, vai vir assim, 10 a menos 3 coulomb, ou 10 a menos 3 ampere, vai vir miliampere, microcoulomb. Então é bom você se acostumar com essas notações. Vamos fazer esse exemplo aqui. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que ioniza após a aplicação de alta tensão entre os seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a oitava a 18 íons por segundo para o polo A. Os íons positivos deslocam-se com a mesma taxa para o polo B. Sabendo que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será
Bom, então um dos efeitos da corrente elétrica é isso, a luminosidade, né? Nós usamos aquelas lâmpadas fluorescentes que tem um gás dentro, que na passagem da corrente elétrica esse gás reage e gera essa luminosidade. Então a corrente elétrica é muito usada nisso. Logo aqui, nessa questão, ele quer que você calcule a corrente elétrica. Como é que eu vou calcular essa corrente elétrica? Eu vou calcular essa corrente usando a fórmula que nós vimos anteriormente. Corrente é campo sobre carga. Só que para isso eu tenho que calcular primeiro a carga. O problema não deu a carga. Então, como é que eu vou calcular a carga? Também usando aquela fórmula que nós vimos. Ó. Carga é o número de elétrons, no caso aqui ele está usando os íons, né? Vezes a carga de um único elétron, que ele deu também na questão. Então a carga aqui que vai estar passando vai ser de 1 vezes 10 elevado a 18 vezes a carga de um único elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só apagar aqui. Fazer de novo aqui para ter mais espaço. 1 vezes 10 elevado a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui é uma conta simples, né? 1 vezes 1,6 vai dar 1,6. E multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aqui ficou 10 a menos 1. Se eu quiser, eu posso deixar assim na notação científica, ou colocar aqui o que é 0,16 coulombs. Aí ele quer saber a corrente elétrica, né? Logo, como é que eu vou calcular essa corrente? Corrente é quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de carga nós calculamos aí foi 0,16. Em quanto tempo essa carga vai passar? A questão diz aqui, ó, por segundo. Então vai passar essa quantidade de carga a cada segundo. Se o problema dissesse que passava essa quantidade de carga em 2 ou 3 segundos, aí você ia colocar. Mas aqui é só 1, né? Então isso aqui vai dar 0,16 amperes. A unidade de corrente elétrica é o amperes. Beleza? O exemplo 2 diz o seguinte: calcule o número de elétrons que passa num condutor submetido a uma corrente de 8 miliamperes durante 20 segundos. Então essa questão também é simples. Ele quer saber o número de elétrons que passa nesse condutor, não é? Sendo que ele me dá a corrente, que é de 8 miliamperes, e dá o tempo que vai passar essa corrente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a carga, né? Como é que eu vou fazer isso? Usando a fórmula de corrente que nós vimos. I é Q sobre ΔT. Por que eu vou calcular a carga? Porque ele quer saber o número de elétrons. Ó. Aí lembrando a fórmula, carga é número de elétrons vezes a carga de um único elétron. Então, se eu quero saber o número de elétrons, eu preciso saber a carga e a carga de um único elétron que foi dado na questão. Então, vamos calcular a carga aqui, usando essa fórmula. Se eu quero o Q, esse ΔT que está dividindo a carga, vai para o outro lado, multiplicando. Então, eu posso escrever que a carga é a corrente vezes o tempo. Aí a corrente, ó, 8 mili. Então, você tem que lembrar que o mili equivale a 10 a menos 3. E o tempo, ó, de 20 segundos. Então, aqui vai ser uma conta simples, né? 160, 8 vezes 20 é 160, vezes 10 a menos 3. Né? Para facilitar aqui minha vida, né? Eu vou... desculpa aqui, eu botei errado, né? 10 a menos 6 não, aqui é 10 a menos 3. Né? Menos 3.
Aí eu vou escrever isso aqui como sendo o quê? Em notação científica, ó, eu volto duas casas, meu número diminuiu. Se meu número diminuiu, o expoente aumenta. Aumenta quanto? Aumenta mais 2, porque eu andei duas casas. Aí fica 10 a menos 1 coulomb. É importante você saber fazer essa notação científica, né? Quem não sabe ainda tem uma aula minha também sobre notação científica. Então, aqui achei esse valor da carga, eu vou jogar agora aqui nessa outra fórmula. Vamos lá. Se eu quero o número de elétrons, o número de elétrons é a carga dividido pela carga de um único elétron. Né? Eu quero um N, ó, esse valor está multiplicando, o N vai para o outro lado dividindo. Então a carga vai ser 1,6 vezes 10 a menos 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar. Então, quanto é que vai dar essa conta? Ó? 1,6 dividido por 1,6 dá 1. E divisão de potências de mesma base, repete a base e soma e subtrai os expoentes. Aí presta atenção aqui, vai ser menos 1, ó. Vou fazer essa conta até aqui no cantinho, para você não se confundir. Vai dar aqui, ó, menos 1 menos 19. Tá vendo? Ó? Repeti a base que foi 10 e fiz essa conta. Menos 1, menos com menos daqui dá mais. Então, menos 1 mais 19 vai dar 18. No caso aqui, 18 elétrons. Então, o número de elétrons que vai passar nesse intervalo de 20 segundos, ó, é 1 vezes 10 a 18 elétrons. Vejam que é uma quantidade imensa de elétrons, né? Que está passando nesse intervalo aí de 20 segundos. Agora vamos falar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica nada mais é que a oposição ao fluxo da corrente elétrica. Então, nós podemos entender que quando a corrente está passando por um determinado condutor, né, vai existir equipamentos que vai fazer com que essa corrente tenha dificuldade de passar. E essa dificuldade dos elétrons se moverem é o que nós chamamos de resistência elétrica, que é muito útil no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se você usa um chuveiro elétrico, é muito comum na época de frio, né? Aquecedor não é tão comum a gente, para o pessoal do Nordeste, né? Mas já o ferro elétrico, né? Ele é baseado também nesse princípio, que você dificulta a passagem da corrente elétrica, fazendo com que gere também a questão do atrito e tem uma energia térmica envolvida, né? Mais na frente vocês vão estudar mais sobre isso. Então, o componente elétrico muito usado nos circuitos aí que para aumentar a resistência é o resistor, né? O resistor, o símbolo dele é representado pela letra R, né? Esse símbolozinho aqui, ó, vocês vão ver muito nos circuitos, né? E os resistores, a maioria dos dispositivos elétricos, eles possuem resistores, né? Você abrir uma placa de televisão ou de um computador, você vai ver que tem lá os resistores. E eles servem para estabelecer um valor adequado de tensão do circuito, limitar a corrente ou constituir uma carga. Então é comum, todo equipamento eletrônico praticamente, ele possui um resistor, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês a imagem de um resistor, né? Um resistor é isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto alguma vez no circuito, ó. Isso aqui. Ó, aqui mais resistores, imagem de alguns resistores. Então você tem dois tipos de resistores. Você tem um resistor fixo, que ele sempre vai ter o mesmo valor de resistência, são os resistores de carvão, e tem um resistor variável, né? É uma coisa desse tipo aí que você encontra no circuito.
Esse resistor variável ele serve para quê? Vai ter alguns equipamentos que você precisa variar a resistência, ou seja, para aumentar a quantidade de energia dissipada ou diminuir. Né? Num ferro de passar, por exemplo, você controla a resistência, né? Que você precisa. Quando você vai usar uma roupa que tenha precisa de mais calor para engomar, então você aumenta a potência lá mexendo na resistência. Então, esse resistor aí é o que a gente chama de resistor variável. E o fixo, ele está nos circuitos lá, aqueles resistores que são encontrados nas placas de computador ou de TV, eles vão estar lá, eles não vão mudar o valor da resistência, até porque a função dele não é de ficar, né, não é de esquentar ou de esfriar o equipamento, né? Ele está lá para aumentar a resistência. O resistor variável ele é usado já para isso, para você esquentar mais ou esquentar menos. Né? No chuveiro também você tem uma resistência variável e assim vai. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes, que é a lei de Ohm. A lei de Ohm, essa fórmula aqui também é muito conhecida como RUI. Né? Ó, guardem bem essa fórmula, porque vocês vão usar ela durante muito tempo. Ela diz que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional a DDP, a diferença de potencial, e inversamente proporcional à sua corrente. Ou seja, quanto mais resistência você tem, menos corrente você vai ter. E assim vai, né? Então a resistência, porque isso é a função da resistência, diminuir, dificultar a corrente passar. Então quanto mais resistência, menos corrente. Então lembrando que esse U aqui, ó, é a DDP e o I é a corrente elétrica, intensidade de corrente, né? Para ser mais preciso. Então guardem aí essa fórmula que a gente vai usar muito mais ela na frente, viu? O RUI, o pessoal que conhece muito essa fórmula como RUI, que é a lei de Ohm. Aí a gente tem essa aqui, que é a segunda lei de Ohm. Sim, uma observação importante, vamos voltar lá para a lei de Ohm. Existem dois tipos de resistores: o resistor ôhmico, que é esse que obedece à lei de Ohm, e o resistor que não é ôhmico, que não obedece essa lei. Então essa fórmula aqui ela só pode ser utilizada para os resistores ôhmicos. Né? Então não é todo resistor, toda resistência que você vai poder usar essa fórmula. Né? E essa aqui, que é conhecida como a segunda lei de Ohm, é a resistência de um fio. A gente vai usar para calcular a resistência de um fio, que ela vai depender desses fatores aqui. Ó. A resistência depende primeiro desse ρ aqui. Desculpa aí, o símbolo não está muito bonito. Que é a resistividade. Essa resistividade, ela depende de quê? Essa resistividade ela vai depender do material. E é o inverso da condutividade. Né? Quanto mais condutivo ele é, menos ele é resistivo. Entendeu? Então, material com alta resistividade, ele é um material de baixa condutividade. Né? São inversos. Então, a resistência ela depende primeiro disso, da resistividade do material, depois depende do comprimento e é inversamente proporcional à área. Isso quer dizer o que, gente? Que quanto mais grosso é o fio, maior a área, menor é a resistência. Não é? Por quê? Isso é fácil de você entender. Se você faz um fio, usa um fio mais grosso, com maior área, você vai ter menos resistência à passagem de corrente. Né? Por isso que, dependendo do equipamento que você use, quando você usa um equipamento que exige uma alta corrente, você usa um fio mais grosso. Por quê? Porque ele vai ter menos resistência à corrente. Então vamos ver uma animaçãozinha agora sobre
essa formulazinha aqui para a gente analisar. Aqui, nós temos aqui uma simulação bem simples para a gente entender um pouco sobre essa questão da proporcionalidade, que é bem importante a gente analisar isso. Ó. Veja que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Ó. Quanto mais eu aumento o comprimento do fio, maior a resistência do fio. Se eu diminuo, a resistência diminui. E veja que mais importante ainda, ó, a resistência é inversamente proporcional à área. Então, se eu aumento a área, a resistência diminui, como eu falei para vocês. Quanto mais grosso é o fio, mais facilidade os elétrons têm para se mover. Então, se eu diminuo aqui demais a área, ó, a resistência aumenta. Então, o que é que causa quando a gente tem uma resistência, você tá passando uma corrente e você tem uma resistência muito alta? Vai causar de o fio esquentar demais e pegar fogo, não é isso? Então, por isso que geralmente quando você usa equipamentos que passam muita corrente, precisam de uma alta corrente para funcionar, você tem que usar um fio grosso, né? Por isso que no dia a dia os fios eles são de espessura diferente, né? Um fio de um carregador, de um fone de celular, é bem mais fino do que um fio de uma geladeira ou de um secador de cabelo. Então isso vai depender muito da sua necessidade. Voltando aqui para a nossa apresentação, então uma observação importante é que essa área aqui desse fio que está aqui na fórmula ó, é uma área de um círculo, né? Então vai ter questões, por exemplo, que vai falar sobre o raio do fio, né? Então vale a pena a gente lembrar que a área aqui vai ser πr ao quadrado, né? Π raio ao quadrado, beleza? Então continuando aqui, vamos fazer esse exemplo. Qual a resistência de um fio que conectado aos terminais de uma bateria de um carro 12 volts conduz uma corrente de 100 miliamperes? Então a gente vai começar com um problema bem simples, né, para vocês acharem que o assunto é fácil, mas é fácil mesmo, não se preocupe não. Então, vamos lá. Ele deu na questão a DDP e a corrente e quer que você calcule a resistência. Então, tá vendo aqui? Então vamos lá fazer o que o problema está pedindo. Vamos usar o nosso amigo Rui, né? Vamos lembrar dele porque ele vai ser muito importante para nós. Então, aqui é só identificar o que é quem, né? Ele disse que a bateria é de 12 volts e a corrente que passa é de 100 mili. Ou seja, você tem que botar o 100 vezes 10 a menos 3. Não esquecer disso, senão se você botar o 100 você vai errar a questão. Então, muito cuidado quando às vezes você termina errando uma questão que você sabe resolver, né? Aqui vai ficar 12, eu repito, aí 100 vezes 10 a menos 3, eu podia escrever esse 100 como sendo 10 ao quadrado, né? Ou eu escrevo aqui 1 vezes 10 a menos 1, né? Por que eu fiz isso? Ó, minha vírgula estava aqui, voltou 2 casas. Meu número diminuiu. Então, quando o número diminui, o expoente aumenta. Aumenta 2 porque eu andei 2 casas. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Cuidado para não confundir. Menos 1 é maior do que menos 3. Então, meu expoente aumentou. Aí eu faço essa conta aqui, ó. 12 dividido por 1 dá 12. Esse 10 a menos 1, ele pode vir subir com o sinal trocado, né? Então ele fica 10 a primeira. Logo 120 vezes, ou 12 vezes 10 é 120. A unidade de resistência é o ohm. Aqui, ó, esse símbolo que parece uma ferradura de cabeça para baixo. Então, só isso aí, essa questão. Agora a outra questão. Uma seção de reta de um fio de resistência 20 ohms é atravessado por 5 coulomb durante
20 segundos. Qual é a queda de potencial? Aí ele fala de queda de potencial, potencial elétrico, então ele está se referindo a DDP, ou seja, o U. Aí, ó, da nossa fórmula aqui, já vamos usar o RUI, né? Só que ele quer que você calcule o U, a DDP. Se eu quero o U, ó, o U, esse I que está dividindo o U vai passar para o outro lado multiplicando o R, ó. Então, U é R vezes I. Então, muitas questões você vai precisar ajustar a fórmula. Ele não vai dar a tensão corrente e pedir para você calcular a resistência, não. Você vai precisar organizar a fórmula do jeito que você necessita. Então, se eu quero esse U, eu preciso da resistência e da corrente. Só que ele não deu aí, ó. Ele disse que passa 5 coulombs durante 20 segundos, ó. Carga e tempo. Lembra da fórmula de corrente que a gente viu no começo da aula. Então vamos calcular essa corrente. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui é carga sobre tempo, ó. Lembra quanto foi que ele deu de carga, ó? 5 coulombs. E o tempo é 20 segundos. Então vamos lá. 5 dividido por 20, ó. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 quarto, né? 0,25 amperes. Se você quiser, você pode deixar em fração também aqui, ó. Escrever 1 sobre 4 amperes, né? Simplifica aqui em cima por 5 e embaixo por 5, você fica 1 sobre 4. Porque aqui ele não vai estar perguntando uma alternativa para você marcar o 0,25. Você vai usar esse valor aqui para calcular a DDP. A DDP vai ser o R. Quanto foi de resistência que ele disse que a questão... ele tinha aqui, ó, 20 ohms. Então vai ser 20 vezes... Ou você ia botar o 0,25 ou 1 quarto. É mais fácil você botar 1 quarto, né? Ó. Multiplicar por fração é muito mais fácil do que multiplicar por números decimal. Então, U vai ser 20 vezes 1, 20, né? 20 dividido por 4, então U vai ser 5 volts, como a gente desejava. Então, a corrente aí, ó, a corrente não, a queda de potencial dele, né, nessa secção de reta que passa esse fio, vai ser de 5 volts. A terceira e última exemplo diz o seguinte: é um fio constituído por um material de resistividade 4 vezes 10 a menos 8, ohms vezes metro, tem um comprimento de 20 centímetros e a área de secção de reta é de 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. Quando ligado a uma pilha comum de 1,5 volts, qual a intensidade da corrente? Então aí você já tem um probleminha nos dados, porque ele dá em centímetros, logo você tem que passar para metro, e a área dá em milímetros quadrados. Aí você tem que passar para metros quadrados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. O L, que é 20 centímetros, equivale a quanto? A 20 vezes 10 a menos 2. Então, você pode escrever que isso aqui é 2 vezes 10 a menos 1 metros. Transformei o 20 em 2. Então, meu número diminuiu, o expoente aumenta. E a área aqui, ó, que ele deu, que era 2 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados, eu vou ter que transformar em metros quadrados. De milímetro para metro é 10 a menos 3. Mas como aqui tem um quadrado, né, eu não vou andar de um em uma casa, eu ando de duas em duas casas. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Por que 10 a menos 8? Porque eu multiplico por 10 a menos 6, né? Ó. Então, quem não lembra muito bem de conversão de unidades de medida, é bom dar uma revisada, né? Sim, milímetros quadrados. Deixa eu consertar aqui que esse
Esse quadrado ficou para cá. E ele é aqui. Pronto. Aí agora sim, eu posso usar a minha fórmula. Lembrando que ele quer aí nessa questão a corrente, né? Mas para saber a corrente, eu vou usar o RUI, eu preciso da resistência e da DDP. A DDP ele deu que é 1,5 volts, mas eu não sei quanto é a resistência. Então vamos lá calcular a resistência. Vou usar a fórmula da resistência de um fio, Rho L sobre A, né? Aquela fórmula da resistência proporcional ao comprimento e à área. Então vamos lá, a resistência aqui vai ser o Rho, ele deu na questão, ó, vamos ver aqui, 4, tá aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 8, então a gente coloca aqui na fórmula, 4 vezes 10 a menos 8, o L é 2 vezes 10 a menos 1, veja que aqui é simples, só tem umas contas que são grandes, com muita notação científica, que faz você pensar que a questão é difícil, mas não é. Dividido pela área, que é 2 vezes 10 a menos 8. Aqui, ó, você faz uma continha bem simples, ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 10 a menos 9, né? Porque multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes. Dividido por 2 vezes 10 a menos 8. Logo, 2 dividido por 8 dividido por 2 vai dar 4 vezes 10, aqui menos 9 com menos 8. Ó. Se você quisesse, ficava mais fácil para você, ó. Você podia cortar esse 10 a menos 8 daqui com esse 10 a menos 8. Aí de todo jeito só vai ficar como? Vai ficar o 10 a menos 1, o ohms. Se você quiser deixar assim, pode deixar, ou você transforma aí em decimal, 0,4. E agora a gente vai calcular o que realmente a questão está pedindo, que é a corrente. Ó. Da fórmula do RUI, ó, a corrente é U sobre R, que o R está em cima aqui, ó, do RUI, eu posso botar o I para cima e o R para baixo. Aí o U é quanto? 1,5 volts, que ele é ligado a uma pilha. E o R é 4 vezes 10 a menos 1. Aí você vai fazer essa conta, né? 1,5 dividido por 4 vai dar aproximadamente 0,375. Né? Deixa eu apagar aqui que eu fiquei sem espaço. Vou apagar isso aqui, que o que importa é o resultado da resistência aqui. Vezes esse 10 a menos 1 que está aqui, ele pode vir positivo para cima. Então minha corrente aqui, ó, vai ser esse 10 aqui multiplicado por 3,75, vai de 0,375, vai ser 3,75 amperes. Que era isso que nós queríamos encontrar, o valor da corrente elétrica dá 3,75 amperes. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que aproveitem essa aula para tentar resolver os exercícios, né, do material. Porque o principal objetivo dessa aula é dar o embasamento para você resolver o exercício. Que com certeza a maneira mais eficiente de você se preparar para uma prova é você mesmo estar resolvendo questões. Né? Então um abraço e até a próxima aula.